Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia, estarei nesse primeiro momento com vocês e depois vai vir, a professora Elisângela, que vai dar continuidade aí, o componente com vocês, tá bom? Então a gente está mesclando aí, tá certo? Lembrando que vocês têm aí uma atividade extra-classe para vocês fazerem e se organizem, para que vocês façam a atividade. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem entrar em contato comigo e com a professora Elisângela. A gente está à disposição de vocês. Fiquem super tranquilos em relação a isso. Qualquer dúvida, se surgir algo, tá lá no plano pedagógico, mas vocês podem surgir ao longo aí, do tempo alguma dúvida, A gente já deixou aberto o trabalho extra-classe, porque vocês já estão indo para a escola, Então, já estão no presencial, Então, dá para se reunir aí com os colegas, combinar um dia, enfim, fazer algo em grupo, tá certo? Então, vamos conhecer a nossa aula de hoje, a aula 4.1, onde a gente dá início às principais teorias sociológicas, E hoje nós vamos começar com o cara que pensou a sociologia, que é o Augusto Comte ou Auguste Comte. Então, existem, como não é em português, A gente não sabe certo ali, É um francês e eu falo Augusto Comte, mas algumas pessoas falam Augusto Comte, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, hoje a gente vai dar início ao pensamento do Augusto Comte, explicando aí por que ele pensou que deveria existir uma ciência da sociedade, uma ciência que olhasse e analisasse essa sociedade, por que ele teve essa ideia, por que ele se preocupou com isso, o que estava acontecendo ali na sociedade da qual ele vivia, que ele achou que isso seria importante, existir uma ciência da sociedade, Então, nós temos como habilidade perceber a utilidade dos diversos conceitos da sociologia para a compreensão da realidade social. Então, é aquilo que eu falei para vocês, É necessário vocês aí, como estudante do ensino médio, daqui a pouco estão fora das asas da escola, Do ambiente escolar, cada um vai seguir aí a sua vida, A obrigação até aqui, Até o terceiro ano é da gente. Mas depois, cada um vai seguir sua vida, seu caminho, uns vão fazer outra faculdade, vão fazer faculdade, outros não. Outros vão para o mercado de trabalho, outros vão, Cada um vai se encaminhar e a sociologia ela vai tentar contribuir aí para que cada um de vocês, que são sujeitos históricos, possam compreender a realidade de cada um de vocês, a realidade social da qual vocês fazem parte, a sociedade que vocês fazem parte. Então, a sociologia, ela traz esses temas que são importantes aí para a gente compreender a nossa vida do dia a dia, E aí, como eu disse para vocês, o Comte ele teve essa preocupação de falar, olha, é interessante que tenha é importante que tenha uma ciência da sociedade, É uma ciência que analisa essa sociedade, que tenha instrumentos científicos para analisar essa sociedade. Mas ele não tirou isso do nada. Ele pensou nisso porque tinha ali um período histórico que estava necessitando dessa análise, que estava muito conturbado, E aí esse é o antecedentes históricos para o surgimento do positivismo, que foi aí essa teoria, teoria positivista, foi Comte que criou, Então, no início do século XIX, deixa eu voltar aqui, perdão, tá, gente? Então, no início do século XIX, a Europa vivia um momento de transição para a modernidade. Então, estava um período de mudança muito grande, Muito grande, tornando-se cada vez mais urbana e industrial. Então, o que acontece? A sociologia ela é essa ciência que é fruto da modernidade, porque ela surge, gente, para explicar a modernidade, E quem foi o cara que pensou? Foi o Augusto Comte ou Auguste Comte, Então, os antecedentes históricos para o surgimento da própria sociologia como ciência e do positivismo
é essa transição transição que a Europa estava vivendo para a modernidade, né? Então a sociologia, ela é aí fruto dessa modernidade, tá, gente? Então, o contexto histórico, político, social e econômico do surgimento da sociologia, né? Então, a gente trouxe aqui um esquemazinho para que vocês possam aí pensar por que era importante essa ciência da sociedade existir. O que mudou na vida das pessoas, as individualidades, o que estava mudando na sociedade que era necessário, né? Então, sociologia, o que é a sociologia? É o estudo da sociedade, dos grupos, das instituições e das relações sociais. Quando, onde e por quê? Ela surgiu ali no século XIX, na França, e ela é fruto dessa modernidade, desse impacto grandioso que foi a modernidade na vida das pessoas. Então, dois aspectos são importantes da sociedade moderna. Primeiro, é o desenvolvimento da sociedade burguesa e consolidação de sua hegemonia e valores. Então, o primeiro fator importante dessa sociedade que estava surgindo foi a criação do Estado burguês, que foi aí uma nova configuração social e o sistema societal feudal vai entrando em colapso. Aquele feudalismo, onde existiam os feudos, os senhores feudais, aquele sistema social e político, ele estava em decadência e na modernidade surge aí a criação do Estado burguês, né? O segundo fator importante é a consolidação do capitalismo, que é o que? A transição do feudalismo para o capitalismo foi um período marcado por conflitos, contradições e revoluções. Então, como eu falei para vocês, nada é do nada, né? Ninguém veio de paraquedas um sistema econômico, social, político, não surge do nada. Existe todo um processo social, político e histórico que vai se desencadeando naquele atual, né? No caso aqui a modernidade, no caso o sistema capitalista, ele veio e surgiu de um processo histórico. Então, dessa transição do feudalismo para o capitalismo não foi algo calmo, não foi algo tranquilo, foi algo marcado por intensos conflitos, contradições e revoluções. E é por isso aqui, gente, com toda certeza, é que surge a preocupação de criar uma ciência social, né? Uma ciência social, uma ciência da sociedade, que é a sociologia. Porque esse período foi marcado por muitas contradições, por muitas revoluções. Imagina uma sociedade inteira que estava ali no campo, vivendo de subsistência e vai para as fábricas trabalhar com intensas jornadas de trabalho. Gente, é algo... Não existia isso no mundo inteiro. Não existia esse modo de trabalho, não existia esse modo de vida, não existia absolutamente nada disso até chegar aí com a chegada da modernidade, com a chegada das sociedades industriais e posteriormente do capitalismo, né? Muito bem, ainda falando desses antecedentes históricos, olha só como o terreno ele vai sendo fértil para existir essa ciência, para existir tudo isso, né? Olha só como que vai tendo aí, é um processo, né, gente? É um processo. E o século XIX, o que ele foi marcado? O que teve aí de importante no século XVII? Século XVII. O que foi aí importante no século XVII? O que teve de importante aí nisso, né? A burguesia comercial ela estava em ascensão, tornando-se fortemente poderosa, né? Então, já eram essa burguesia, esses comerciantes, já estavam aí, né? Em ascensão e tornando aí, juntando isso tudo com o poder, né? O mundo era mais europeu. O mundo ele era mais europeu, tá passando para o resto do mundo a sua visão europeia, né?
ali é onde surge essa questão do eurocentrismo, né? Uma maneira que a Europa, ela pensava certo, agia correto, os moldes europeus eram os corretos, eram os que deveriam ser imitados pelo restante do mundo, né? Desconsiderando todas as culturas do mundo inteiro, como se aquele padrão de viver, aquele modo europeu de viver, era e fosse o melhor. E isso ainda está impregnado nas nossas práticas hoje, ainda do dia a dia. E ainda no século XIX, houve o quê? Uma rápida formação da produção manufatureira, com o aumento dos lucros, investimento e aperfeiçoamento tecnológico, que é o quê? Produzir mais em menos tempo, né? E dentro da sociedade burguesa houve a valorização do trabalho, ou seja, trabalho é um produto de riqueza, essa visão econômica do trabalho, né? Trabalho é um produtor, tá, gente? Produtor de riqueza. E como ideologia, né, a legitimidade frente à realeza, aos reis, a valorização religiosa, a graça de Deus, uma ética protestante. Aqui, né, toda essa ética, esse modo de viver protestante, essa ética protestante, o Weber ensina isso para nós, foi importante para a consolidação do capitalismo, né, gente? O modo de viver, essa ética protestante, ele entendeu que em um dado momento foi essa ética que impulsionou ali a criação do capitalismo, né? E aí, século XVIII, é a Revolução Industrial, né? A produção por meio de máquinas, o uso de máquinas a vapor nas indústrias, o trabalho assalariado, né? A mão de obra feminina e infantil, que aí, como eu falei para vocês, né? Gente, é como se o mundo, por longos anos, por longos séculos, estivesse de um jeito e de uma hora para outra, mas isso eu falei para vocês que não é de uma hora para outra, é um processo histórico, virasse de cabeça para baixo. O hábito das pessoas, a vida das pessoas cotidiana, o modo de trabalhar, o modo de agir, tudo muda, vira de cabeça para baixo. Isso foi intenso demais. Isso foi uma revolução na vida das pessoas. Coisas que ninguém tinha visto anteriormente, acaba vendo, né? Então, isso tudo surge nesse período. É por isso que o Comte, né, ou Auguste Comte, ele entende que é necessário existir uma ciência que estude isso, né? Expropriação do camponês, política de cercamentos. Então, o camponês, que vivia sobre um sistema de trabalho ali no campo, ele foi expulso do campo para ir para a cidade, vender a sua mão de obra, né? E crescimento do proletariado, uma intensa urbanização, o ludismo e o cartismo, né? Que vem aí como o nascimento do movimento operário em meio a todas essas crises, né? Então, o ludismo, ele é aquele movimento operário que entendia que a máquina era uma ameaça ao trabalhador. E o que eles faziam? Eles entravam nas fábricas e eles quebravam todas as máquinas, né? É o ludismo. O cartismo, ele já entendia que era um movimento operário também, ele já entendia que eles queriam mudar sob a forma política, entrando na política. Então, são dois movimentos operários, mas com formas de agir diferentes, né? Então, o ludismo é aquele que entra nas fábricas e quebra as máquinas, porque entende que quem é a ameaça é a máquina. E o cartismo entende que, através da política, né, composição política é que pode mudar aí essa situação do trabalhador que está sendo, nesse século aqui, intensamente explorado, trabalhando em condições insalubres por nenhum salário, porque não tinha. Hoje a ideia de trabalho assalariado, ela surge com a concepção de capitalismo, né? Mas nessa época ainda não era capitalismo, era sociedade industrial. Então foi uma grande luta, um processo histórico que fez com que existisse aí o mínimo, né? Que é o salário mínimo que hoje a gente quer
que inclusive foi uma vitória, né? Então, isso não existia anteriormente, né, gente? Então, existia uma intensa utilização da mão de obra feminina infantil. As crianças trabalhavam o mesmo tanto das horas dos adultos, 14 horas, 16 horas por dia. Tem um filme que mostra essa realidade, é um filme muito bom, que eu recomendo para vocês aí do primeiro ano, está disponível na internet com facilidade. É o Germinal. O Germinal, né? Assim, ó. O Germinal. Tá? Esse filme é maravilhoso para vocês entenderem como é que era aí, como é que funcionava a vida nas fábricas, como foi esse início aí da Revolução Industrial. Por que, gente? Por que isso foi algo que impactou a vida das pessoas de uma forma drasticamente? E aí, vocês lembram que o professor Lorismar falou que no Brasil nunca houve uma revolução? Porque qual é a diferença de luta, de manifestações para a revolução? Porque a revolução, ela muda uma estrutura da sociedade. Ela muda uma estrutura, toda a estrutura ela é mudada por a revolução. Diferente das manifestações, diferente de outros tipos aí de lutas políticas. A revolução não, por isso é que ela é tão forte, porque ela muda intensamente, drasticamente, toda uma estrutura. Ela muda a estrutura, a base da sociedade é mudada através da revolução. É por isso que o professor Lorismar, quando ele traz o conceito de Revolução Industrial e Francesa, ele diz, olha, no Brasil não houve revolução, houve outras coisas, outras lutas. Revolução, que é o que muda a estrutura da sociedade, não aconteceu no nosso país, né? E ainda aqui, falando dos antecedentes históricos, a Revolução Francesa, né? Sobre o viés dessas três palavrinhas importantíssimas, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa alterou o quadro político mundial e serve como referência para as outras revoluções socialistas. Essa revolução acelera ainda mais o pensamento sistemático sobre o mundo social. E aí tem os efeitos dessa revolução também, né? Que é aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a busca pelo Estado laico, o fim da autoridade católica e a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Vocês estão entendendo por que ela mudou? Toda uma estrutura de uma sociedade? Porque olha só, a partir da Revolução Francesa, o que mudou, né? O que mudou o mundo, gente? O que mudou o mundo a partir da Revolução Francesa? Então, existia aí, na época da Revolução, uma estrutura de sociedade que era extremamente comandada pelo rei. Então, essa sociedade, o tempo inteiro, fazia só o que o rei mandava, agia do modo que o rei mandava. O rei, gente, mandava na vida pessoal. Por que é liberdade? As pessoas não tinham liberdade. Por que é uma das bandeiras da Revolução Francesa? As pessoas não tinham liberdade. O rei mandava na vida da pessoa, do jeito que ela ia comer, como que ela ia agir, né? Então, a revolução foi para... Por isso que eles levam o rei para a forca lá, né? E que é um símbolo, que olha, representado aí pela opressão, né? Ele representava isso. Então, por isso que foi uma revolução, porque mudou toda uma estrutura social, gente. Toda uma estrutura da sociedade, tá? E igualdade, porque as pessoas não eram consideradas iguais, não. Né? Então, cada ponto desse, né, é importante para a gente entender o que elas mudaram, quais foram os antecedentes para o surgimento dessa sociologia, por que o Comte pensou isso, né? E o iluminismo é essa nova forma de ver a sociedade e as ciências com um olhar completamente rompido dos paradigmas anteriores, religião. Então, a religião, gente, ela exercia um papel muito forte na vida das pessoas, muito forte na vida da sociedade. Então, com a chegada do iluminismo, existe uma nova forma de ver a sociedade, a vida em sociedade.
mais racionalizada, né? É esse pontapé inicial aí para a valorização da liberdade, que é o liberalismo, da razão e do antropocentrismo, que é o homem no centro, né? O homem no centro de toda a visão racional, de toda a visão da sociedade. E aí tem alguns autores que falam sobre isso, que é o Montesquieu, o Hume, o Rousseau, Adam Smith, o Kant, né? Que são os caras que dão esse pontapé inicial aí sobre essa nova forma de ver a sociedade. Um olhar rompido pela religião. O homem, né, nesse período antes do iluminismo, antes desse movimento iluminista, ele era muito ali ligado a essa religião, né? Então, trazendo aí muitas limitações, né, desse campo. Então, o iluminismo ele vem romper com esse paradigma, né? Então, apesar das reformas políticas e econômicas, no campo das ideias, o iluminismo ainda não era hegemônico. E a igreja continuava detendo imenso poder e definindo o entendimento dos homens sobre o mundo. Então, tudo o que o homem entendia sobre o mundo era permeado pelos valores da igreja, determinado por esses valores, por essa forma de pensar, essa forma de agir determinado pela igreja. Então, apesar de todas essas reformas políticas e econômicas que o iluminismo trouxe, ainda existia uma limitação, ainda não estava ainda a igreja detinha, né, esse poder sobre esses valores aí do entendimento que os homens deveriam ter sobre o entendimento do mundo, né? Então o Comte, olha só, o Comte ele estava convencido de que era necessária uma completa reforma intelectual dos homens, que fosse capaz de imputá-los uma nova forma de pensar condizente com o progresso científico, né? Então Comte pensou assim, olha, a ciência a ciência está ganhando espaço, isso está avançando, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, né? E ele entendeu que era preciso surgir uma nova forma de pensar, que isso ele deu o nome de positivismo. Então, sobre todos esses antecedentes históricos, Comte pensou, né? Mesmo com a chegada do iluminismo, ainda não era suficiente. Ainda não era suficiente. Então, ele criou aí o positivismo, né? Então, o Comte e o positivismo, que é essa criação dele aí, né? Então, o conhecimento da sociedade só pode ser alcançado através da investigação científica. Então, olha o rompimento de paradigmas. O rompimento com um paradigma ali que era norteado através das regras e de uma ética permeada e proporcionada pela igreja, né? E Comte vem aí com essa ruptura, né? Então, para ele, gente, a sociedade ela só pode ser o conhecimento da sociedade só pode ser alcançado através da investigação científica. Essa era a bandeira principal do Comte, né? Então, a ciência pode ser usada para construir um mundo melhor. Então, para ele, a sociedade ela era um processo de evolução do homem, do conhecimento, né? Então, olha só, para isso, gente, precisava criar uma ciência da sociedade que é a sociologia, né? Sócio vem de sociedade, logia vem de estudo e método, né, científico, né? Então, sociologia, sócio significa aqui, ó, sociedade. Logia é o estudo da sociedade. Então, para ele, era necessário ter aí esse estudo da sociedade. Agora que a gente entendeu e compreendeu os antecedentes históricos para o Comte pensar isso, né, e entender que era necessária essa ciência da sociedade, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Então, olha só o período histórico que o Comte viveu, isso é importante. Ele viveu entre 1798 e 1857, tá, gente? Na França. Então, o Comte ele é francês. Então, o filósofo francês considerado o pai do positivismo. Então, o Comte ele foi aí
ele é considerado, né, o pai do positivismo. A importância do Comte deu-se sobretudo pela criação da corrente filosófica do positivismo que alcançou relevância mundial. Então existiram, a partir dessa criação kantiana, muitas escolas, muitos estudiosos que estudaram aí o positivismo, que seguiram essa corrente, né, filosófica, e aí criaram outras teorias, outras formas de pensar. E essa corrente, ela tem uma relevância mundial, tá, gente? E aí, vocês sabiam, né, isso é importante, vocês sabiam que a nossa bandeira, né, a nossa bandeira do Brasil, ela tem ali, ela é uma influência positivista? Vocês sabiam disso? Você aí, ela no primeiro ano, sabia disso? No meio da bandeira, ali, naquela listra branca, o que está escrito? Vocês lembram? Ordem e progresso, né? E isso, gente, é um lema positivista, tá? Então, na nossa bandeira brasileira, existe um lema positivista, né? Então, positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX, tá, gente? Então, o positivismo, né? São os 3 estados, o que ele estuda? Ele estuda que a sociedade, ela passou por 3 estágios do conhecimento para chegar até onde ela está, né? E aí nós vamos conhecer cada um dele. Então, dentro do lema da nossa bandeira, né? Ordem, porque é necessário ter uma ordem, e progresso, né? Através dessa ordem, através dessa evolução, desses estágios do conhecimento que a sociedade passa, né? Aí nós vamos falar sobre cada um deles, tá? Tem o primeiro estágio, o segundo estágio, que é o metafísico filosófico, o terceiro estágio é o positivo, é o momento da ciência. Então, Comte, ele estudou que o ser humano, né, o homem, ele passou por cada estágio desse. Então, olha aí, para você anotar, né? Anota aí, né? O positivismo é a defesa da ciência como o único conhecimento válido e aceito, e a crítica aos outros meios de explicação do mundo, principalmente o religioso. Então, é uma quebra de paradigma onde por muitos anos, por muitos séculos, a igreja denominou esse pensamento. A igreja denominou uma ética, a religião, né, gente? A religião denominou aí uma ética, uma forma de pensar, uma forma de agir, explicação para a vida em sociedade, para a vida como um todo, para a organização. Então, o positivismo, ele vem com essa quebra de paradigma, dizendo o seguinte, não, isso lá arraigado já pelas ideias iluministas, né, gente? Então, eles defendiam a ciência como o único conhecimento válido e que só ela, né, e aceito, e a crítica aos outros meios de explicação. Ele criticava veemente os outros meios de explicação para aí do mundo, né, explicação do mundo. Então, o positivismo é essa corrente filosófica que defende a ciência. Se eu posso perguntar agora para vocês, o que é o positivismo? O positivismo é essa corrente filosófica que defende o conhecimento como único, que defende a ciência como o único conhecimento válido e aceito para explicar o mundo, tá? Então, esse é o conceito aí de positivismo, tá certo, gente? Então, o positivismo na visão do Comte, né? O positivismo, ele defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade. Por isso, ordem e progresso na nossa bandeira. É um lema positivista. Então, para ele, só a ciência pode proporcionar aí o progresso da humanidade. Só através dela, gente. Lembrando que surgiu em meio aí a outras explicações sobre esse processo, sobre a sociedade, né? Então, o Comte, ele estava assim, ó, farto dessas questões aí que tentavam explicar
a humanidade através de outros caminhos. E para ele não, só a ciência é o caminho. Para essa sociedade, progredir, gente. Progredir, né? Então, o Comte, ele defende a aplicação de métodos científicos. Isso é importante. Na análise dos fenômenos sociais. Então, olha só, gente, que interessante. O Comte, ele defende a aplicação de métodos científicos na análise dos fenômenos sociais. Ele falou, olha, vamos parar de achismo? Vamos parar de olhar para a sociedade e dizer, eu acho que deve, eu acho que isso, eu acho. Não, eu falo, não, a gente precisa de uma ciência. Nós precisamos de uma ciência com método, com sistematização de dados para explicar os fenômenos da sociedade. Os fenômenos sociais, não pode ser uma explicação rasa, não pode ser achismo. Não pode, tem que utilizar método, tem que utilizar a ciência para explicar essa sociedade, né? Então, o positivismo exerceu significativa influência no Brasil, que expressa em sua bandeira republicana o lema ordem e progresso, né? Como eu já falei para vocês. Então, por isso que a sociologia, ela surge, né? Dessa visão kantiana, né? Que ele foi o pai do positivismo, que é defender que é necessário para analisar a realidade, não achismos, mas sim métodos da ciência, tá? E o que é o que significa mesmo ordem e progresso, né? Esse lema que está na nossa bandeira. É o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Em francês, l'amour, não sei não falar, gente, isso é muito chique, tá? Então, chique não, né? Isso é diferente. Então, o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Esse é o significado da ordem e progresso da nossa bandeira republicana aí, a bandeira brasileira, tá? Então, é um lema positivista que tem como significado o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tá certo? Muito bem. E aí, gente, para Augusto Comte, a sociologia ou a física social, então olha só que interessante. Eu queria chegar nesse ponto aqui para falar com vocês, né? Porque o primeiro nome da sociologia foi física social. Vocês sabiam disso? Foi física social. Aí por que, professora Dani, que foi esse nome aqui, física social? Gente, o Comte, ele queria utilizar os métodos das ciências naturais para analisar a sociedade. Isso não deu muito certo, né? Ele queria utilizar ali a matemática, a física. Ele queria utilizar métodos das ciências naturais para analisar o social. É por isso que ele juntou a palavra física social, que hoje se chama, né, sociologia. Vou colocar um igual aqui, né, para vocês lembrarem. Sociologia. Então, o Comte é por isso, porque ele queria utilizar as ferramentas, os métodos das ciências da natureza para analisar a sociedade. Então, para Augusto Comte, a sociologia ou a física social, ao estudar a sociedade pela análise de seus processos e estruturas, proporia uma reforma prática das instituições. Então, ele estava farto daquela sociedade da qual ele viu. Então, para ele, era necessário ter uma ciência com métodos, com sistematização de dados, para analisar a estrutura daquela sociedade, para propor uma reforma das instituições. Então, a sociologia, na sua essência, ela não é para ficar de blá, 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 não. Ela é uma ciência para mudar as instituições, para transformar a sociedade. Não para ficar no blá, blá, blá. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Só pensar, refletir, não. É como proposta de mudança. E o Comte já pensava isso. Que a gente não pode mudar as instituições pelo achismo. Eu acho que tem que ser assim, pelo senso comum. Ele queria uma ciência que se propusesse a mudar as instituições que estavam extremamente, gente, em conflito. Então, a sociologia representava o coroamento da evolução do conhecimento.
Olha só como ela surge. E aquilo que eu falei para vocês, ela é comparada às outras ciências, né, que surgiram muito antes, a filosofia milenar, né? As outras, então olha só, ela é um bebezinho, gente. A sociologia é um bebezinho. Que o Augusto Comte falou, olha, vamos parar de achismo, vamos parar de fazer isso aí, tá tudo errado, tá estranho. A gente só pode ter uma outra sociedade através do conhecimento. Pensando, né? Pensando. Colocando método nisso, colocando sistematização de dados, para a gente fazer uma reforma das instituições sociais. E o primeiro nome da sociologia foi física social, que ele queria utilizar o método das ciências naturais, né, para analisar a sociedade. Não deu muito certo, né, gente? Hoje a sociologia tem seu próprio método, não utiliza das ciências naturais. E quem fez isso? O Durkheim. O Durkheim foi o cara que fez o método, né? O método. Ele criou os fatos sociais, é uma forma de pensar ali a vida em sociedade. Mas vamos para cá que a gente depois chega lá, né? E aí o Comte, ele traz uma contribuição muito importante para nós, né? Que Comte acreditava que a humanidade percorreu 3 estágios no processo da evolução do conhecimento. Então isso aqui é muito importante. O primeiro estágio é o teológico, o segundo estágio é o metafísico e o terceiro estágio, o positivo, que é aquele momento da ciência, né? O primeiro estágio, o que é, né? As pessoas atribuíam às entidades e forças sobrenaturais as responsabilidades pelos acontecimentos. Então, para ele, o primeiro estágio, que é o teológico, as pessoas, tudo que estava ali na sociedade, elas atribuíam a forças sobrenaturais. Elas não sabiam explicar o porquê e atribuíam a entidades sobrenaturais, né? Tudo que acontecia em sociedade. O segundo estágio é o metafísico. Foi o momento da filosofia, gente. Aqui surgiu quando as entidades sobrenaturais foram substituídas por ideias e causas abstratas e irracionais. Então, aqui é o momento da filosofia, onde o homem começa a racionalizar absolutamente tudo. Todas as relações sociais, tá? E o terceiro estágio é o positivo. Esse é o momento da ciência, né? Corresponde à era da ciência e da industrialização, na qual se invocam leis com bases na observação empírica, na comparação e na experiência. É o momento da ciência, gente. Então, todos esses estágios para o Comte foi o estágio que a humanidade percorreu na busca do conhecimento. Agora vocês vão assistir aí uma sala de entrevista que vai contribuir para consolidar esse conhecimento sobre os autores. Então, pode rodar. Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um comparativo entre 4 pensadores da sociologia. Quem vai ajudar a gente é o professor Cássio. Tudo bem com você? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. E já peço, professor, para você falar o nome desses 4 pensadores com a pronúncia correta. Claro, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber e Augusto Comte. Quem que a gente pode colocar frente a frente primeiro? Primeiro, Marx e Weber. Por quê? Porque Karl Marx ele fez uma análise da sociedade capitalista utilizando a ideia de luta de classes. Ou seja, para Karl Marx, a sociedade capitalista era formada por 2 classes sociais, burguesia e proletariado. Burguesia eram os donos dos meios de produção e o proletariado eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho para os burgueses. Só que, no entendimento de Karl Marx, os trabalhadores eram explorados pelos burgueses. Não esqueçamos que depois da Revolução Industrial, muitos trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E Karl Marx propôs que os trabalhadores mudassem essa ordem social através de uma revolução, né? E essa revolução, para Karl Marx, seria essencial para acabar com essa exploração que existia na sociedade capitalista. E Max Weber ele já vai trazer uma outra discussão sobre a sociedade do século XIX e do século XX. Max Weber ele não concordava na harmonia social que era proposta por Durkheim e Augusto Comte, mas ele também não era favorável à revolução. Para Augusto Comte, o papel da sociologia é de compreender o funcionamento das sociedades. Ou seja, o papel da sociologia seria a compreensão dos fenômenos sociais. Por isso, a sociologia weberiana é também conhecida como sociologia compreensiva. E Max Weber, a sua teoria, ela está baseada no conceito de ação social, que é uma ação dotada de sentido racional. Quando uma pessoa vai à rua e ela dá bom dia ou boa tarde a outra pessoa,
ela faz isso esperando que o outro o responda. A partir desse momento, eu estabeleço uma ação social para Max Weber. E eu já ouvi o nome dele aí na sua resposta, mas agora falando sobre a diferença entre Comte e Durkheim. Ótimo. Augusto Comte, ele foi o criador do termo sociologia. Para Comte, é possível nós analisarmos os fenômenos sociais através da apreensão empírica da realidade. Ou seja, Augusto Comte, ele utilizava as explicações dos fenômenos naturais para buscar compreender os fenômenos sociais. Já Émile Durkheim, ele já faz uma análise diferenciada da vida em sociedade. Para Émile Durkheim, o fato social, que seria o seu principal conceito, ele teria uma vida própria. Ou seja, os fatos sociais existem independente da existência do indivíduo. Quando nós nascemos, já existe um ordenamento jurídico, instituições políticas, a escola, a família, e essas instituições elas continuarão existindo mesmo com a morte dos indivíduos. Ou seja, essas instituições formariam para Durkheim os fatos sociais, que são exteriores a nós e que existem independente da nossa vontade, e eles são coercitivos também, porque eles impõem regras e normas que nós vamos seguir durante a nossa vida. Muito obrigada pela entrevista e pela visita aqui na Mediação Tecnológica. Eu que agradeço pela oportunidade. E vocês, de olho na aula, que continua por aí. Tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, galera, um resuminho sobre os estudiosos, né? Vamos ao quadro só para a gente ver nossas referências, porque a gente já está terminando a nossa aula, né? Essas são as referências, tá, gente? E é isso aí. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.